Sabe aquela pessoa que não tirou carteira aos 18 e aí tira, sei lá, com 30 e pensa, caramba, era pra ter tirado aos 18? Investir é igual. Eu nunca conheci uma pessoa que, por mais nova que fosse, não pensou que era pra ter começado antes a investir. E tem muita gente que não investe que pensa, mas pô, a vida é uma só, vai que eu morro amanhã. Eu sempre falo, pô, então faz um seguro de vida, né? A pessoa, mas não vou morrer. Encare que parte da renda que você tem, ela não é sua. Ela, na verdade, é do seu eu do futuro. E esse cara depende muito de você, porque ele não vai poder depender da Previdência Social. Ele é, sem dúvida, uma das grandes referências quando o assunto é mercado financeiro. E, obviamente, agora é hora de comprar ou vender criptomoeda. Ele não veio aqui só para isso, ele veio aqui porque ele é um cara que eu admiro demais. Desde o primeiro dia que eu conheci, tô falando de Bruno Perini. Brunão, tudo cara, bom, Rodrigo? Bom demais. Obrigado por ter vindo, cara. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui contigo, cara. Você sabe que eu sou um cara que tenho muito respeito a poucas pessoas. E você é um dos caras que eu respeito muito. Acho que pela sua trajetória, pelo que você construiu. E uma das coisas que me pegou muito foi, cara, não deve ser fácil o cara ficar 11 anos no exército, 11 anos servindo. E quando eu falo de servindo, a palavra ela é intencional pelo seguinte, nós somos servidores. E a vida, de alguma forma, faz com que a gente esqueça disso em vários momentos. Só que ser servidor é ter utilidade. E uma das coisas que eu acredito muito é que a felicidade ela é uma escolha. Não tem como você escolher ser feliz sem ser útil. Você precisa ser útil para ser feliz. E você foi um cara que serviu o Exército Brasileiro e o Brasil durante 11 anos. Eu quero começar falando disso, de como foi essa experiência na sua vida e o que isso de fato construiu dentro de você. Bom, primeiro agradecer as gentis palavras, falar que é recíproco também, te respeito pra caramba, gosto de você. Até antes do podcast a gente encontrou com alguns amigos aqui, né? O Yezer era um deles e falou, cara, é difícil te ver em outros podcasts. Eu falei, cara, é difícil. Eu saí de casa assim é porque realmente tenho gostado da pessoa. E sobre essa questão do exército, tudo começou para influência do meu pai. Não só meu pai, meus tios também, eles fizeram Academia Militar das Agulhas Negras. E aí quando eu tinha 17 anos eu não sabia o que queria da vida. Como uma boa parte dos jovens que vão ver esse podcast aqui, é complicado tomar uma decisão tão novo. E o concurso do Exército, ele acontecia um ano antes do vestibular, da prova do Enem, etc., que era no segundo ano do ensino médio. Você acabava o segundo ano, fazia o concurso para fazer o terceiro já dentro do Exército e depois ir para a Academia Militar. Eu pensei, bom, como é um ano antes, deixa eu fazer. Se eu passar, eu vou e se eu gostar, eu fico, senão eu vou embora. E aí, nessa primeira tentativa de passar, eu reprovei, eu fiquei em redação. Eu passei em tudo mais ou menos na média, que eu era um aluno bem mediano naquela época, e fiquei em redação, mas depois que eu fiquei, aí eu decidi, não, eu quero passar nessa prova e ter a experiência, ver como é que é lá dentro, e comecei a realmente querer ser oficial do Exército. E eu até falo que essa reprovação foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida em termos intelectuais. Porque se eu tivesse passado meio que por acidente, sem estudar muito, eu teria levado a formação acadêmica inteira, assim, dentro da Academia Militar. Quando eu reprovei, eu pensei, eu tenho que estudar. Aí eu falei com meu pai que eu ia largar a escola para ficar só no curso preparatório. E a minha rotina ia ser só estudos, 6 horas por dia estudando. E o restante vendo aula, né? E minha família toda foi contra, só meu pai que falou, você realmente vai fazer isso? Eu falei, vou. Ele falou, tá bom, então pode largar, eu pago o teu cursinho, você vai lá, estuda e vamos ver o que acontece, né? E aí quando eu comecei a estudar, no cursinho, todo fim de semana tinha provas simuladas, simulando o concurso. Eu comecei a ficar em primeiro nos simulados. Sendo que o primeiro simulado que eu fiquei em primeiro, teve um amigo meu do colégio militar, que a gente estudava junto, chegou assim, olhou a classificação, viu que eu estava em primeiro e falou, caraca, era um simulado de história e física, eu lembro até hoje, eu tinha gabaritado história e tinha ido muito bem em física. Ele falou, você ficou em primeiro, cara? Eu falei, pois é, dele, que sorte. Eu falei, é verdade. Porque eu achei que era sorte mesmo. Ah, você também achava que era sorte? Eu achei, porque eu pensei, nunca fui aluno de ficar em primeiro, né? Só que depois eu vi que não era sorte, eu realmente estava estudando muito, eu descobri que eu era inteligente. Eu sempre falo isso. Aí fiz a prova, passei bem no concurso, na Academia Militar também fui muito bem, me formei como primeiro da minha turma de artilharia, só que
dentro da academia, eu já descobri que o exército ele seria muito interessante para mim até um certo momento, que era o final da vida de tenente, porque é uma vida onde você tem mais contato com a parte operacional, que era uma parte que me agradava no exército. É quando você vai saltar de paraquedas, você vai atirar mais, vai mexer mais com explosivo, com uma série de coisas que eu achava mais interessantes. Até começar a fazer de fato e ver que tinha uma dose a mais de perigo, né? Aí eu falei, até perceber que, pô, isso aqui não é tão interessante, tranquilo mas assim. tem uma vírgula aqui. Então eu pensei, quando eu começar a ficar mais administrativo, já não acho que eu vou ter tanto tesão na carreira. E além disso, ao mesmo tempo, quando eu comecei a ganhar meu dinheiro, eu pensei, bom, eu quero investir esse dinheiro para ver ele trabalhar para mim. Eu entendia quase nada de investimento naquela época. Mas essa, só para voltar, de onde vem essa vontade? Eu quero investir meu dinheiro para fazer ele trabalhar para mim. De onde surgiu isso? Isso vem do teu pai? Isso vem da tua família? Isso vem de 2 pontos, assim. Eu não lembro exatamente quando, mas até minha avó tem essa recordação. O dólar era 1 para 1 aqui no Brasil, né? Começo do Plano Real, ficou um tempo assim com essa âncora, e depois, quando desancorou, a gente teve uma desvalorização grande do real, já foi para 2 para 1. Então o dólar comprava R$2. Nessa época, eu devia ter, sei lá, uns 10 anos por aí. Mais ou menos isso, né? Eu nasci em 88, fiz foi em 98, depois do governo Fernando Henrique, 99. Aí minha avó me viu fazendo conta e falando assim, quando eu for adulta eu vou ter tantos dólares, não sei o quê, bababá. Ela falou, Bruno, mas nossa moeda é o real. Eu falei, pô, vó, mas o dólar vale mais. Então ela tem essa recordação, eu nem tinha, né? Ela me contou essa história algumas vezes. E quando eu vislumbrei que eu ia ganhar algum dinheiro, eu pensei, cara, eu quero ser rico, rico investe, então deixa eu começar a investir. E na mesma época, por coincidência, meu pai não era uma pessoa que investia o dinheiro dele de longa data, mas era um ciclo muito positivo de bolsa, e ele começou a investir por conta desse ciclo. E era um negócio assim, você botava R$100 em ações do Banco do Brasil e dobrava em um ano. Mesma coisa com a Vale, com a Petrobras, foi aquele ciclo do primeiro mandato do Lula, o Brasil com boom de commodity, estava muito bem. E como eu vi o meu pai colhendo bons resultados, eu falei, cara, eu vou fazer a mesma coisa. Então, em 2007, eu comecei a ganhar meu primeiro salário, R$400 na época. 2007? 2007. Aí eu peguei R$100 dos 400 para investir. Aí eu fui no extinto Banco Real, que era onde eu tinha conta, e só tinha uma opção de fundo que aceitava investimento de R$100 naquela época. Todos eram investimento maior, né? Sendo que R$100 naquela época era muito menos do que hoje, né? E aí, o único que aceitava era um fundo com uma proposta bem legal até, porque era para investir só em empresas que tinham critérios meio ESG, vamos colocar assim, né? Um avô de ESG, né? Tinha preocupação com o ambiente, com governança. Eu falei, pô, bacana, então coloquei os R$100 lá. Acho que era Fábio, o presidente do Banco Real naquela época. Fábio... Tá me fugindo o nome dele, mas eu lembro dessa pegada, inclusive, do próprio banco, inclusive. O Real depois foi comprado pelo Santander, né? Passou um tempo, mas eu investi nesse fundo, Rodrigo, e aí, em coisa de um mês, quando eu fui tirar o primeiro extrato para ver o que tinha acontecido, os R$100 tinham virado 140. Pô, 40%? Em um mês? Em um mês, 40%. E aí, em termos absolutos, R$40... Naquela época era muito pouco. Só que em termos, assim, proporcionais era muito. Eu pensei, nossa, nessa velocidade, comecei a fazer conta e falei, cara, com 30 eu tô milionário, tô na capa da Veja, né? E eu pensei, então tem que fazer isso da minha vida mesmo, tem que aprender a investir. Eu comecei a estudar mais sobre isso. Legal. Lógico que as coisas não foram assim, foi 40% num mês, menos 10% no outro. Sim. Em 2008 veio crise, né, do subprime nos Estados Unidos. Mas eu brinco que eu fui picado pelo bicho do investimento quando eu vi esse primeiro retorno de 40% em um mês. Eu pensei, poxa, isso aqui pode acontecer mais vezes quando eu tiver um patrimônio maior para investir. Legal. E eu coloquei na cabeça que até os 30, eu queria estar fora do exército. Na época eu coloquei que eu queria ter R$1 milhão, mas depois eu estudei mais sobre inflação e vi que 1 milhão fixado 10 anos no tempo não era muito inteligente. Então eu coloquei o objetivo de, com 30, poder sair do exército para poder viver do meu patrimônio. Tá. Ou seja, ter um patrimônio construído, que a renda passiva dele me desse o mesmo dinheiro que eu ganharia no exército naquela época. Tá. Que seria o meu custo de vida. Né? Que legal, cara. E aí, quando você começa a viver o exército de verdade, e viver aquela operação que você falou, pô, isso daqui é legal, vou atirar, vou mexer com explosivo, não sei o quê. Você realmente curte aquele processo ou você já estava com a cabeça de preciso viver isso por um tempo para depois sair? Eu curti o processo, sim. Se eu não tivesse curtido, a chance de ter ido embora era muito grande, porque era dificuldade, era longe da família. Durante a formação a gente ganhava muito pouco. Depois, quando formou, aí a remuneração melhora. Isso em 2010, eu comecei a ganhar 4.500. Eu lembro que dos meus amigos com a mesma idade, eu era um dos que mais ganhava. Imagina. Porque tinha lá o recém-formado, o cara ganhava metade do que eu ganhava naquela época. Sim. Então, e com a foi útil e agradável. Também, né? Você devia morar ali e tal, então você gastava pouco.
Durante a formação, você é obrigado a morar na academia militar. Se não tivesse obrigação, moraria fora, porque não era legal ficar lá. Fim de semana tinha que fazer barba, você tinha que andar o tempo todo uniformizado. Hoje em dia mudou, mas na minha época não tinha mulher na academia, então eram 4.000 homens fechados no mesmo espaço. A única mulher que eu vi durante a semana era as lavadeiras que iam pegar nossa roupa para lavar. Entendeu? Só isso. E aí, para você conseguir ter contato, você tinha que sair da AMAN. Só que também tinha punição no fim de semana. Você fez mal a barba, você era punido, e ficava o fim de semana sem poder sair. Então era ralado. Depois de formado, aí você já tem uma vida normal. Só tem que ir pro quartel para trabalhar. E aí a dificuldade é que às vezes tem trabalho que dura 2 semanas, operação, você está fora, mas era uma vida mais parecida com o que a gente vê no mundo civil. Agora, durante a formação era bem ralado, tanto que quando eu passei no concurso, eram 450 vagas mais ou menos, se eu não me engano, e tiveram nota acima da média, quase 800 pessoas. E no final, o último cara foi chamado, porque em coisa de 1 mês, o pessoal foi desistindo. Era muita desistência. E depois, na formatura, formaram 300 e poucos. Você sabe uma coisa que, por exemplo, nos Estados Unidos, a gente vê Navy SEAL assim, todo mundo... O cara conhecer um Navy SEAL é um negócio extraordinário. O cara que vai lá e, faz parte do exército americano, cara, esse cara, ele passa por um status diferente. Cara, no Brasil, a gente não consegue ter esse reconhecimento. O brasileiro não tem a cultura de reconhecer o exército brasileiro. E eu aqui, por exemplo, na Boali, se chega um cara aqui e fala para mim, cara, eu fui atleta, eu vou olhar para esse cara diferente. O cara que foi atleta profissionalmente, esse cara ele é diferente, ele tem uma capacidade de resistir à dor maior, esse cara tem a capacidade de fazer o que precisa ser feito mais do que só o que ele quer fazer. E por aí vai. E aí eu acho que existe uma analogia muito interessante do atleta profissional com quem tenha vivido o que você viveu no exército, por exemplo. Você vai ficar 11 anos vivendo essa vida que no final do dia você curtiu o processo, mas não é um processo leve, não é um processo fácil, faz de você um cara muito mais disciplinado, faz de você um cara que consegue ir até o final, começar viver o processo e terminar as coisas, né? E simplesmente não vai abandonar aquilo no meio do caminho. O que você acha que falta para que... Ou existe essa possibilidade de o exército ou da Força Armada, de uma forma geral, ser mais reconhecida na cultura brasileira ou não? Eu acho que o que falta é uma coisa que eu espero que não aconteça. É guerra. Porque nos Estados Unidos, eu tive a grata oportunidade, por conta do Exército, de fazer um intercâmbio em West Point, que é a Academia Militar Americana. Fiquei 2 meses lá. Eles mandaram, na época, os 10 primeiros da turma. Eu estava nesse grupo, né? E foi muito bacana porque, no Brasil, na Academia Militar, pelo menos, a gente tinha meio que o mito do americano bundão. A gente pensava assim, não, o americano ele é ruim, ele só tem equipamento e dinheiro. Mas por que tinha esse mito? Porque as academias militares fazem intercâmbio entre si. E quando o americano ia fazer intercâmbio, os primeiros de turma não escolhiam o Brasil. O cara queria ir para a Alemanha, queria ir para a Coreia, para o Japão. Então, quem vinha para o Brasil eram os últimos, era a sobra. Só que era a sobra da sobra no nosso caso. Por quê? Na hora que abriu o Brasil, falava assim, olha, você quer ir para o Brasil, mas você pode ir para o ITA, você pode ir para o IME, você pode ir para a PUC. Então o cara podia ir para uma faculdade civil para conhecer mais o Brasil, ter muito mais liberdade. Ou você pode ir para a AMAN, para ficar trancado com um monte de homem fazendo um monte de campo. Então quem vinha para a AMAN era a sobra da sobra, porque ninguém queria escolher a AMAN. E esse cara, ele não era tão bom quanto os melhores da turma, né? Então ele chegava lá, ele era meio vagabundo, era meio burrão, não sabia fazer as coisas, não tinha nenhuma noção de português muitas vezes, então era difícil a comunicação também. Então você viu o americano, estava sempre em apuros assim, pensava, pô, como é que esses caras fazem para guerrear, né? Aí quando eu fui para a Academia Militar Americana e tive contato com os caras realmente bons, aí você via, não, realmente é um outro patamar, os caras são muito, muito profissionais. E lá, eu estive lá durante o 4 de julho, né? Pô, o nível de respeito que as pessoas têm nesse feriado da independência é absurdo, porque vários, nas guerras que os Estados Unidos fizeram,
participaram ou tiveram pessoas queridas participando. Então eu lembro que durante a cerimônia eu fui cochichar com um amigo meu e tomei um esporro de um americano que estava do meu lado assim. Era um senhor, né? Falou, fica quieto, olha só, respeita, não sei o quê. Eu pensei, ele tá certo, né? Porque ele deve ter sangrado ou parentes dele sangraram com isso. Então aqui no Brasil a gente tem menos essa cultura de respeitar os militares porque a gente foi colocado pouco à prova. O último conflito do qual a gente participou mesmo, guerra, teve missão de paz, o Haiti, durante muito tempo a gente ficou lá, mas foi a Segunda Guerra Mundial, faz muito tempo, né? Inclusive a história é interessante, porque o símbolo da Força Expedicionária Brasileira era uma cobra fumando. Por quê? Porque na época se dizia assim, a chance do Brasil ir para a guerra é menor do que a chance de uma cobra fumar. E aí quando o Brasil foi falar, a cobra está fumando, e virou o símbolo da Força Expedicionária Brasileira, o pessoal que foi. Caraca. Cara, é muito louco isso que você falou, né? Então, assim, pô, eu espero que não aconteça e eu também espero que não aconteça. É muito melhor que não aconteça. É muito melhor que não aconteça. E eu tenho um amigo que, lamentavelmente, não está mais entre nós, que é o André Ribeiro. Lembra do André ou não? Foi corredor de Fórmula... não Fórmula 1, mas ele correu... Ele foi, inclusive, campeão nas 500 milhas de Indianápolis, na Fórmula Indy. Não lembro. O André... Nem que eu não lembro, não conhecia. Né? O André, enfim, um pouco mais antigo, ele acabou falecendo por um motivo de doença, mas ele foi um cara espetacular, foi um cara importante, inclusive na minha vida e tal. E eu era muito novo quando eu conheci o André, tinha meus 20 e pouquíssimos anos. E uma das coisas que o André falou pra mim que marcou a minha vida foi, eu falo, pô André, mas cara, por que você acha que a gente fica nessa história de país do futuro e tal, por que você acha que o Brasil não evolui? Ele falou, por falta de conflito. Né? Ele falou, é tudo muito bom aqui. Então a gente tem um recurso natural maravilhoso, a gente tem uma vida que, cara, assim, de norte ao sul, a gente pode viver extremamente bem, a gente não tem problemas com recursos naturais, e isso faz da gente um povo mais acomodado. Que é exatamente o que você falou agora. Então, por que você não valoriza o exército? Por falta de guerra. Por que o Brasil fica nessa de ser o país do futuro? Porque não tem conflito. E aí, tem um pouco disso, né? Assim, aqui dentro da companhia, por exemplo, eu acho que eu sou o cara que gera o conflito. Não tem conflito, eu gero. Que não é o conflito, mas é o caos. Você vai provocando esse caos, porque esse caos vai trazendo desconforto, e o desconforto traz evolução. Sim. O Brasil é muito confortável, cara. Isso que você colocou é bem interessante, né? Porque você foi abordando várias características que, a princípio, a gente pensa são muito boas. E há outros países que, em termos de características físicas, como você colocou, são o oposto do Brasil. Porque se você pensa no Brasil, o território é continental. Sim. Tem país que o território é minúsculo. Aqui a gente tem um solo agricultável muito bom. Você pega alguns países, é terreno rochoso, países montanhosos, sem saída para o mar. Aqui tem, cara, de tudo. Tem país que você não consegue juntar um saco de carvão, não consegue um barril de petróleo. Aqui a gente tem um único idioma. Todo mundo consegue se comunicar, de norte a sul. Tem as gírias locais, etc., mas é um idioma só. A Suíça são 4 idiomas. Aí se você pensa na Suíça, terreno montanhoso, não tem saída para o mar, e na geografia se tem uma regra, é que o país que tem saída para o mar é mais rico do que aquele que não tem, porque você está excluído, sem ter um intermediário pelo menos, do melhor meio de comércio mundial, que é através do transporte marítimo. Sim. Na pandemia eu lembro que eu vi uma estatística que eu achei aterradora, né? Porque como a gente parou de ter carro circulando, muita gente começou a fazer cálculos, cientistas, de como a área ia ficar mais limpo, por conta de menos uso do petróleo. Mas na época, eu lembro que foi divulgado que apenas os 17 maiores navios do mundo poluíam mais do que toda a frota de carros mundial. Aí você pensa, se só os 17 maiores poluem tanto, imagina o tamanho desse navio. Só que um país que não tem saída para o mar não tem porto para esse navio chegar. Só que aí quando você pega essas dificuldades todas que esse país tem, por exemplo a Suíça, território pequeno, montanhoso, não é um clima muito bom, não tem recurso natural... Você tem 4 idiomas diferentes. Mesmo assim, os caras têm muito mais renda per capita hoje do que o Brasil. E você vê que algumas coisas viram meio que uma armadilha para um país. Como, por exemplo, né, tem a história do que chamam de maldição holandesa. A Holanda, durante uma certa época no século XX, descobriu muito gás natural. Isso é muito bom. Um país pode enriquecer muito, tipo Venezuela com petróleo. Só que a tendência é que esse país fique refém daquele único recurso e não venha diversificar a sua economia.
E aí, quando aquele recurso, principalmente commodity, né, tem booms de preços altos, mas tem uma hora que o preço cai. Quando cai, o país fica quebrado, como aconteceu, por exemplo, com Venezuela. Uma outra armadilha, países de território grande geralmente pensam, a gente é muito grande, a gente pode produzir tudo aqui, não tem que ficar fazendo trocas com os outros. Aí começa a colocar barreira protecionista para o que vem de fora, que é simplesmente falar assim, olha, o que vem de fora vai custar R$100? Não, bota uma barreira para custar 150, que a gente produz por 130 aqui dentro. Só que aí, para quem vai comprar, podia comprar por 100 e vai comprar por 130. É isso. Na Suíça, o território é pequeno, ou outros países menores, cara, não dá para produzir aqui dentro. O que a gente faz? Compra de quem vende mais barato. Aquele cara vende por 100, compra dele. Então fica mais barato, entendeu? Então tem coisas que, num primeiro momento, você pensa que é uma bênção, mas talvez não seja, por conta de como o ser humano encara esse tipo de coisa nas decisões políticas, né? Cara, pô, esse papo vai longe, Agora, eu quero entrar agora numa outra história que é... Primeiro, eu trouxe esse seu background, né, no Exército, que eu acho super relevante. Mas aí, de repente, então você começa a investir, se torna um investidor até onde eu sei, né, com a sua limitação financeira. E aí, de repente, quem olha para você fala, pô, sei lá, 5 anos depois, você é um dos maiores nomes e uma das maiores referências de investimentos no Brasil. Cara, em que momento você falou, eu acho que isso vai ser uma possibilidade, né? Porque a gente está aqui conversando e eu te conheci, você já era uma referência, ou estava se tornando uma, né? Talvez há 4, 5 anos atrás, quando eu te conheci. Mas o fato é, em que momento você falou, existe esse caminho aqui e eu vou perseguir? E aí, antes de você responder, eu acho que tem um ponto importante que é, eu conheço muita gente com muito conhecimento. Eu conheço muita gente com muita capacidade de execução. Mas eu conheço, talvez, não tanta gente com a capacidade de execução, conhecimento e a capacidade de transferir conhecimento como você. Você tem uma didática, e aí eu acho que dá para correlacionar com o Exército, porque tudo é tão processual que eu imagino que você tinha manual para tudo lá no Exército. Sim. E nisso você aprendeu a pensar em construção de processos, né? Então, eu queria que você contasse sobre isso, de como foi, em que momento que despertou e você falou, cara, esse vai ser um caminho para mim. Bom, indo por partes, né? O meu primeiro investimento eu fiz com 17 anos, que foi quando eu comecei a ganhar a minha remuneração. Foram R$100. E hoje eu tô com 37, né? Então são 20 anos já investindo o meu capital. E eu diria que isso de virar uma autoridade... e aí agradeço as gentis palavras, né? Não acho que eu sou uma das maiores autoridades de investimento. Acho que eu sou uma das que comunicam mais com o público. Com certeza. Entendeu? Mas dentro disso aconteceu com mais ou menos... distribuição de fala. Sim, aí sim, com certeza. Mas aconteceu mais ou menos uns 12 anos depois desse primeiro investimento, que foi quando eu cheguei ao primeiro milhão. E aí comecei a passar a educação através de redes sociais. Então esse foi o ponto da virada para eu ver, nossa, de fato... isso aqui pode virar um negócio muito maior do que eu consigo imaginar. Porque se alguém me falasse, se alguém viesse de hoje para o passado e falasse, Bruno, daqui a 20 anos, eu com 17, você vai estar fora do Exército, e eu nem sabia na época que eu queria estar fora. Estava vendo se eu queria ficar dentro, né? Vai estar fora do Exército e você vai estar falando com milhões de pessoas, vai ser sócio de um grupo empresarial que foi avaliado em mais de R$1 bilhão, com investimento real, não foi uma avaliação de laudo, foi gente comprando um pedaço... e a caminho de que esse negócio possa valer 10 vezes mais com o passar do tempo. Eu ia falar, cara, doideira, não acho que isso é possível, né? Mas foi possível, e o principal ingrediente disso foram as redes sociais, cara. Porque elas tornaram o Bruno, que é um professor, como você disse, você é um cara muito didático, porque no Exército, como tenente, eu era um professor. Eu tinha que pegar os meus 30 soldados e falar, olha, vocês têm que aprender a atirar. Para desmontar a arma é assim, para atirar assim, são os princípios, né? Pontaria, controle da respiração, acionamento do gatilho. Então eu tinha que dar aula para eles. Só que é muito mais fácil dar aula para as pessoas que querem aprender sobre finanças do que dar aula para o soldado no Exército, pelo seguinte... as pessoas que vêm aprender comigo, geralmente já têm pelo menos um ensino médio concluído. Muitas já têm curso superior, já têm pós, já têm mestrado, doutorado. Lá no Exército eu pegava o cara com 18 anos que ele foi voluntário para servir o Exército. A maioria era voluntário. Só que esse cara era voluntário para servir durante um ano, ganhando na época, o salário mínimo era uns R$1.000.
ele ganhava uns 700, 800 reais. Então ele ia ganhar menos do que o mínimo, pra ralar pra caramba, fazer faxina todo dia, o pessoal fica brincando disso, né? Vai pintar meio fio. Era pintar meio fio embaixo do sol, depois de fazer educação física, atividade militar e tirando serviço dia sim, dia não no final do ano. Então esse cara, ele só ia, muitas vezes, porque ele não tinha oportunidades melhores fora. Sim. E por que ele não tinha oportunidade melhor fora? Porque ele tinha baixa educação. Então eu lembro que a gente ia fazer seleção entre os soldados para ver quem podia ser promovido a cabo e pedir uma redação para os soldados. A redação do soldado era uma redação assim, ó, só tinha um ponto final. O cara começou, escreveu 20 linhas, só usando vírgula, e só tinha um ponto final. O cara não sabia usar o ponto final antes. E essa era uma redação boa, porque tinha cara que era incapaz de escrever 10 linhas. E o interessante, né? Esse cara que era incapaz de escrever 10 linhas estava numa faculdade, fazendo algum curso, mas estava numa faculdade. Então você vê como é que o nível de educação era baixo. E aí como é que você faz para ensinar esse soldado sobre primeiros socorros, que era uma instrução que a gente tinha que dar, ou sobre orientação, que é para aprender a usar um mapa, uma bússola, um GPS, ou até coisas mais complexas. Eu era de artilharia. Então artilharia é assim, ó. Você tem uma posição onde você botou o seu obuseiro, né? Vamos botar assim um canhão para o leigo. Sim. Ele dá um tiro oblíquo para acertar um alvo aqui. Só que entre esse alvo e o obuseiro tem uma montanha. Então você tem que fazer o cálculo desse tiro para bater no alvo. Aí você pega um soldado para fazer essa conta. Como é que o cara sabe nem fazer conta de regra de 3 normal? Né? Então era complexo. Como é complexo, eu tinha que deixar o mais simples possível para esse cara conseguir entender. Porque senão o tiro não ia cair no alvo. Aí depois que eu troquei isso para começar a ensinar o que é um CDB, eu falei, pelo amor de Deus, isso aqui é a coisa mais fácil do mundo. O pessoal vai entender de primeira, né? Então, a questão de ser didático veio realmente da necessidade que eu tinha de passar por uma pessoa que, infelizmente, tinha tido acesso a uma educação ruim durante boa parte da vida, tinha que fazer aquele cara aprender para ele conseguir desempenhar a função dele no exército. Você sabe que uma das coisas que eu falo é que, na maioria das vezes, a grande falha na comunicação não está no receptor, está no emissor. Né? Ou seja, aquela pessoa que está falando, ela não está conseguindo falar com quem é o interlocutor. Sim. Não adianta eu e você conversando, é uma coisa. Talvez eu, você e uma terceira pessoa com outro nível de consciência, outra cultura e tal, a gente vai precisar mudar a conversa. A conversa tem que ser completamente diferente. Senão essa pessoa está excluída da conversa. Sim. Então, eu acho que isso retrata bem o que você está falando, que é, cara, eu precisava me adaptar a quem recebia. Exatamente. Acho que o bom professor faz isso, né? O bom comunicador faz isso. Ele fala de acordo com quem está ouvindo, né? A gente é empresário, investe dinheiro. Se a gente começar a falar aqui de EBITDA de empresa, tranquilo. Agora, pro cara que nunca fez isso, ele ouve essa acrônimo, né? EBITDA, EBITDA. O que é isso, né? O que significa? E mesmo quando ele vê o significado, ele bota na internet, tá, então é o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização. Tá, e aí? O que é isso? O que é amortização? O que é depreciação? O cara não sabe, né? E aí, cara, você começa a ensinar então. E aí começou a ensinar, o que começa a acontecer na tua vida? Ou em que momento aí você fala, cara, vou viver disso? Bom, até antes de começar a ensinar pela internet, deu para ver que daria para construir alguma coisa grande, porque minha esposa me mostrou. Porque o que aconteceu, né? Eu tive a grata oportunidade, eu sempre fui muito de ler, né? E em 2008, eu estava na academia militar, eu saí em 2010 de lá, eu comprei um livro que eu não sabia naquele momento, eu só achei interessante, mas ele mudaria a minha vida. Uau. Tem pessoas às quais eu sou muito grata e o autor desse livro é um desses caras, é o Tim Ferriss. Tim Ferriss, sim. Ele escreveu vários livros, mas esse em especial eu trabalho 4 horas por semana. Sim, sim. E esse livro é interessante, né? Eu duvido que ele tenha trabalhado 4 horas por semana alguma vez na vida dele. Só quando estava realmente aposentado. Aí talvez trabalhe 4. Mas no livro ele falava sobre como, ao empreender pela internet... Que ano foi isso? Isso foi 2008. Como, ao empreender pela internet, ele tinha uma remuneração alta, era coisa de $40 mil, que ele ganhava, né, em dólar, só que ele vivia na Argentina, então gastava em pesos, e todo mundo que trabalhava para ele era da Índia, ele remunerava em rúpias. Então o resultado dele ficava exponencial, assim, por conta disso. Sim. E ele tinha uma vida muito confortável. Ele colecionava uma série de títulos interessantes. Ele tinha sido campeão nacional de tango na Argentina, tinha sido campeão de kickboxing na China. E eu olhei para aquilo e falei, caramba, como é que esse cara fez isso? Eu fui estudar, né, eu ler o livro dele, e lá no livro... A essência era, cara, você tem que aprender pela internet. Daí eu pensei, olha, eu não sei como que eu vou fazer isso, que eu não entendia nada de internet, mal usava naquela época,
Mas um dia eu vou ter um negócio na internet. Não sei o que eu vou fazer lá, serviço, produto que eu vou vender, mas eu quero colocar realmente alguma coisa de pé, porque a internet pode ser a rua mais movimentada do mundo, né? Todo mundo vai brigar para abrir uma loja num ponto bom, porque é um ponto melhor do que a internet, é a esquina por onde todo mundo passa, se você souber comunicar o que você quer. E aí eu fiquei com isso na cabeça. A minha esposa, ela ouvindo essa história que eu contei pra ela, na época era namorada, mas um tempo depois, eu já investindo já há mais tempo, colhendo resultados, ela falou, o que você acha da gente começar essa ideia da internet com um blog pra você? Aí eu criei um blog que a gente chamou de Você Mais Rico. Ela que fez tudo, a parte de programação para colocar o site no ar. E aí ficou uma coisa bem básica, mas atendia as nossas necessidades. Eu comecei a escrever nesse blog. E é o interessante, né? Eu devo ter publicado, em coisa de uns 3 anos, uns 100 artigos. E aí, desses 100 artigos, 2 eram responsáveis por mais de 90% dos acessos do blog. Era coisa de 1.000 acessos por dia, na média. Então, 900 vinham para 2 artigos. Os 2 artigos, isso era 2014. Eles falavam sobre Bitcoin. Olha. Era um artigo falando sobre como ganhar Bitcoin de graça na internet e outro artigo falando sobre como transformar o Bitcoin em dinheiro, porque era mais difícil fazer isso naquela época, que não tinha corretora, que nem a gente tem hoje um monte, né? Hoje o BTG tem corretora, Sim. a XP já teve corretora. Naquela época, corretora era tudo fundo de quintal, não passava muita segurança. E nesse artigo de como ganhar Bitcoin de graça, eu indicava sites que se chamavam de faucets na época. Como é que era isso? Era um site com anúncio pra cacete. Você entrava lá, preenchia aquele reCAPTCHA para mostrar que você não era um robô, né? Sim. É engraçado isso, né? Como é que você mostra que não é um robô? Não é através de sentimentos, emoções, é preenchendo o reCAPTCHA. E aí o cara te dava uma recompensa em Bitcoin, te dava, por exemplo, 1.000 satoshis. Que o satoshi é a menor parte do Bitcoin. É o 1... E antes dele tem 8 casas decimais, né? Mas te dava 1.000 satoshis para fazer isso. 1.000 satoshis na época era menos de 1 centavo de real. Só que o Bitcoin multiplicou por mais de 10 mil vezes, né? 10.000% em termos de remuneração. Sim. Nesse caminho. E eu fui juntando Bitcoin assim. Eu cheguei a juntar 9 Bitcoins por conta desse artigo. Por conta do... É porque eu botava o link, quando o cara entrava, o site me pagava uma comissão. Então eu juntei 9 Bitcoins assim. Só isso teria mudado minha vida, mesmo com o Bitcoin baixo agora. 9 Bitcoins? Daria quase 3 milhões de reais, né? Só assim? Só assim. Só assim. Incrível. Então a internet já começou a me ajudar desse ponto. Tá. Só que eu comecei a pensar também, poxa, 1.000 pessoas entram no site, se eu vendesse algo de R$1.000 para 1.000 pessoas, daria 1 milhão. Só que as vendas no site eram difíceis, né? Porque o cara não me conhecia muito bem. Era só uma coisa escrita na internet, que outros sites copiavam o tempo todo. A minha esposa, que ela foi além, porque ela criou um site para ela também. A Malu, ela fez ciência política e ela não queria trabalhar com isso. Daí eu pensei, bom, vamos então ver uma outra coisa para fazer. E aí a gente olhou várias franquias na época, mas era um investimento muito alto porque a gente tinha de capital. Tá. E aí no final a gente falou, vamos abrir uma franquia nossa. Eu tenho o meu site, Você Mais Rico, você faz o seu. Você Mais Fitness, para falar de lifestyle. Sobre como é que você leva essa parte de alimentação, de exercício, de rotina. Ela fez o site e o site dela dava um número menor de acessos do que o meu. Ganhava menos dinheiro com anúncio, porque falava muito de comer comida de verdade. Naquela época tinha pouca gente patrocinando esse tipo de coisa, né? Só que ela começou a fazer conteúdo em rede social para divulgar o blog. E eu até falava com ela, larga isso, esse negócio de Snapchat, de Instagram, isso é perda de tempo. Até que um dia eu falava que era perda de tempo. Que isso, cara? Mas ela continuava fazendo, ela falou, não é perda de tempo, você vai ver. Aí um dia ela chegou para mim e falou, vê se isso aqui é perda de tempo. Ela me mostrou o Snapchat dela na época, o Instagram nem tinha stories ainda, né? Então ela fazia no Snapchat e tinham 500 pessoas. Isso era 2015, por aí. Tinham 500 pessoas assistindo ela. Eu pensei, 500 pessoas, eu fui entrar no site, o site tinha uns 500 acessos. Só que enquanto no site com 500 acessos tinha 2 comentários, que era um comentário meu num post dela falando, pô, muito bom, e ela agradecendo, obrigado. No Snapchat tinha 50 pessoas falando com ela, rindo, chorando com ela. Eu pensei, cara, esquece o site, é perda de tempo, foca em rede social. Porque eu pensei, pô, se eu vender alguma coisa agora para esse pessoal que interage com ela, de R$2.000 para 500 pessoas, dá R$1 milhão. Então, quando a Malu me mostrou isso, eu pensei, eu tenho que fazer exatamente a mesma coisa. Só que o obstáculo é que eu estava no exército. Eu falei, não vai ficar legal fazer isso enquanto estou no exército, então, enquanto eu estou aqui, eu não faço, você faz. Mas a Malu foi crescendo. De 500 pessoas, passou para 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 40.000. Eu pensei, 40 mil, né? Eu posso vender algo muito mais barato, que mesmo assim vai dar R$1 milhão. Então chegou numa hora que a Malu me mostrou. Tudo que você fez até agora com investimento, a gente tinha juntado
nesse ponto, quase R$880.000, que foi o valor que eu tinha quando eu falei, vou empreender de fato e vou deixar, né, a minha carreira de militar para trás. Ela mostrou que tudo que eu tinha feito poderia ser ofuscado por uma boa venda no digital. Que loucura. Então foi mérito dela, porque se não fosse ela, eu ia demorar mais para ver. Cara, que loucura. Que loucura. Ou seja, tem que trazer a Malu aqui. Tem. Então, próxima entrevistada, Malu. Que demais, cara. Que demais. Você tem uma coisa, cara, que eu gosto demais, assim, né? Você é um dos bons brasileiros que valorizam a cultura. De certa forma, eu acho que a gente tem um pênalti enquanto sociedade, até por conta do que a gente já falou aqui nesse podcast, que é o fato de, a gente não ter... a gente tem tudo, né? E aí isso faz a gente ficar mais raso, né? E você não. Você é um cara que vai em profundidade, né? Isso, de certa forma, te faz um cara diferente, né? Com certeza nas rodas sociais e por aí vai. Vem da sua família, vem da sua educação. Você acha que isso foi ensinado a você? Foi, acho que não propositalmente, mas pelo exemplo. O meu pai, eu já cansei de falar isso em vários locais onde eu vou, é uma das pessoas, se não a pessoa mais inteligente que eu conheço. Uau. Meu pai é fora de série, assim, e eu sempre vi o meu pai o tempo todo... Você está falando aqui de inteligência intelectual mesmo. Isso. Eu sempre vi meu pai com um livro na mão, o tempo inteiro. Eu tenho recordações muito vívidas na memória de nossa família no shopping. Aí minha mãe pega eu e minha irmã para ir fazer compras na C&A, né? Comprar alguma coisa de roupa pra gente. E aí meu pai fala, deixa eu ir na livraria ali rapidinho, você fica com as crianças. Aí ele ia lá, a gente voltava, ele estava lendo um livro. De vez em quando ele comprava, outras vezes não, né? Então o tempo todo eu vi o meu pai com um livro na mão. E eu tive noção muito cedo de que ele era muito inteligente. Porque às vezes eu pegava um livro para ler, via uma palavra complicada e falava, pai, o que é isso aqui? Né, vernáculo, ele falava, vernáculo é isso, o que é lacônico, né, falava, aí uma hora eu comecei até a pegar palavras assim, para ficar testando, né, ele falou, o que você está fazendo? Eu tinha trocado o livro por um dicionário para ver se ele sabia as palavras. Ele falou, nossa, larga isso aí, vai ler que você vai entender pelo contexto, né, então como o tempo todo eu vi o meu pai lendo, eu falei, eu quero ser igual ao meu pai. Então eu tenho que ler bastante também. E é engraçado porque as pessoas subestimam, né, o poder que os livros têm na vida. Até porque talvez depois de um ano, se você leu um livro por mês, 12 livros, não mudou tanta coisa assim. Mas quando você tem uma rotina disso durante 20 anos, aí você vai ver o tanto de recurso que você vai acumular em termos intelectuais. E aí o pessoal até fala assim, mas eu queria ter a sua memória para ler os livros, que você grava tudo que você lê. E não é, isso é um erro de percepção das pessoas. Eu falo que eu gravei, mas eu esqueci 90%. Só que aquilo que eu gravei por algum tipo de motivo, que eu achei interessante, acho que vai ser útil na minha vida em algum ponto. E existe uma conexão da sinapse em relação a isso também. Obviamente você está lendo um livro, está conectando com outras coisas de leituras passadas. Sim, que você já fez. Você vai juntando um arcabouço intelectual, né? Tem um livro que eu li, já li algumas vezes, mas a primeira vez eu tinha acho que uns 16, 17 anos, que foi O Conde de Monte Cristo. Muita gente conhece pelo filme, e é um filme legal, mas é uma outra história. O filme, ele adapta muita coisa para uma história que tem que ser contada com pressa, em 2 horas, né? Sendo que o livro tem quase 2.000 páginas, então uma história contada de uma maneira bem lenta. E no Conde de Monte Cristo, o personagem principal, o Edmond Dantès, ele foi preso injustamente, acusado de colaborar com conspiradores napoleônicos, porque esse livro ele pega aquele intervalo de tempo em que o Napoleão ele ascendeu ao trono, virou imperador, mas ele perde na Rússia, os russos, ele vai até a Rússia para tentar conquistar aquela região, os russos vencem, vão até Paris, tiram o Napoleão do trono e ele fica exilado na ilha de... fica do lado da Itália, na ilha de Elba. E aí nesse período o livro começa a história, ele está exilado, mas ele vai voltar com os conspiradores para um governo de 100 dias, até que derrotado em Waterloo e exilado em Santa Helena de vez. E o Edmond Dantès ele é preso como um dos conspiradores, mas de maneira injusta, por uma armação de caras que tinham inveja dele, de um que queria ficar com a noiva dele da época. E aí ele passa, se eu não me engano, 14 anos preso. 6 anos ele queria acabar com a própria vida, achando que era uma injustiça tremenda, e de fato foi. E nos outros 8, ele conhece o Abade Faria, que foi um mentor intelectual para ele. Esse Abade apresenta para ele grandes obras,
Tem até uma frase no livro onde ele fala que com 150 bons livros você consegue aprender, se não de tudo, pelo menos aquilo que é útil a um homem. Ele ensina ele a lutar, ele ensina ele a se comportar como um cavalheiro, e aí também fala de um tesouro escondido de uma família chamada Espada. Então, quando o Dante ele foge da cadeia, ele consegue esse tesouro, ele fica muito rico e volta como um Conde de Monte Cristo para se vingar daqueles que fizeram mal para ele. Mas não só isso, ele se vinga de quem fez mal, mas também faz o bem para quem fez bem. Tem uma frase que é icônica no livro, ele fala assim, né? Depois de ajudar um cara que estava quase se matando, mas que foi muito bom para ele e para o pai dele enquanto ele estava preso, que deixou o pai dele não passar necessidade. Ele falou, né? Agora, adeus bondade, adeus humanidade, adeus gratidão, porque ele já tinha feito bem. Adeus a tudo aquilo que alarga o coração. Substitui a providência para recompensar os bons, que o Deus vingador ceda-me seu lugar para punir os maus. Aí ele parte para fazer a vingança dele, que é homérica. Você pega as principais novelas que a Globo já fez, quase todas imitam Conde de Monte Cristo. Uou. É que as pessoas não sabem. E por que eu falo desse livro? Porque o personagem de Edmond Dantès, ele é um herói romântico, ele é praticamente perfeito. Mas quando você vê aquilo e fala, cara, eu quero ser igual, você não vai ficar igual, mas você pode se aproximar, porque você tem uma referência do que você quer ser, entendeu? Um cara que tem um conhecimento enciclopédico, que consegue se comportar em diferentes ambientes, porque ele lidava tanto com o pessoal da nobreza quanto com piratas, que serviam para ele poder fazer as coisas que ele queria. Então é um livro que ele traz bastante também uma ideia, né, do que seria interessante você ter de conhecimento na vida. Cara, que história, pô. Você já falou muito disso? Algumas vezes já. Sempre que me perguntam de livros bons, eu acabo citando o Conde de Monte Cristo. Espetacular, né? Espetacular. Tem uma referência que para mim serve muito em relação à tomada de decisão, cara, que é, eu gosto muito de validar as minhas decisões de forma empírica, portanto vivencial. Então eu vou lá, vivencio algo e falo, bom, isso daqui, se eu seguir nesse caminho, eu tô correto. Ou vou errar, e aí errei, troco, mudo de direção e tal, mas eu vou chegar em algum lugar a partir daquela experiência. Você é um cara que defende o Bitcoin pra caramba, e no final do dia, até hoje, ele é um mercado especulativo. Dificilmente você consegue, mesmo que olhando para os ciclos anteriores do Bitcoin, prever o que vai acontecer no futuro. Dificilmente não, eu diria que é impossível. Impossível. Sim. Então, no final do dia, para mim, eu só compro Bitcoin por tua causa, cara. Porque, e se você tiver errado, cara, eu me lasquei. Porque, assim, eu não compraria Bitcoin. Porque para mim a tese não fecha. Assim, cara, eu sou empírico. Sim. Para esse conhecimento empírico, eu preciso vivenciar para validar a tese. E é impossível validar isso. Como que você tem tanta convicção, cara? Mudei completamente aqui, mas pô... Não, mas é um assunto no qual a gente fatalmente iria chegar, né? Em todo local que eu vou, o pessoal quer falar do Bitcoin, sobretudo em momentos onde ele subiu muito, onde ele caiu muito. Sim. Enquanto a gente grava, não sei quando vai ao ar, mas o Bitcoin ele tá praticamente 50% abaixo da sua máxima histórica, que foi em torno de $126 mil, né? Sim, eu vou continuar comprando. Comprar mais. Seria, na minha opinião, um ótimo momento de comprar. O que não quer dizer que o preço não possa cair mais, né? Mas é aquela história, tá barato. Pode ser que entre ainda mais barato, sim, mas já tá num preço muito bom. Mas o ponto é que muitas pessoas têm dificuldade de entender a utilidade do Bitcoin porque são pessoas que não precisam do Bitcoin. Como é o seu caso, Rodrigo. Por quê? Cara, você é um empresário. Você tem um negócio gigante e você não tem nenhum tipo de problema a ponto de ser expulso do país. Isso não vai acontecer. Agora, para um refugiado ou para alguém que está querendo sair de um país que é governado por um tirano, tipo Venezuela, por exemplo. Se eu mando dólares para Venezuela, agora eu não sei como é que tá. Embora todo aparato chavista esteja lá ainda, né? Só não sei como é que está sendo o comando. Mas se eu mando dólares para lá, até pouquíssimo tempo atrás, esse dólar não chegava na conta do venezuelano. Ele era apreendido pelo Estado, ia chegar convertido em bolívares soberanos, numa taxa que o Estado colocou que também é totalmente artificial. Então esse cara não conseguia ter direito ao que era dele. E aí pensa que em um estado assim, o tirano ele pode confiscar os seus bens, a sua casa, ele pode pegar a sua empresa, o que não é o caso do Brasil, isso não acontece aqui. Ele pode pegar tudo. Qual seria o único bem inconfiscável? O Bitcoin. Se corretamente armazenado, nenhuma pessoa consegue tomar aquilo de você. E, se você for um cara discreto, ninguém nem sabe que você tem aquele negócio. Então seria realmente o ativo
supremo em termos de inconfiscabilidade. Ninguém consegue tomar aquilo da pessoa. E você vê outras utilidades também. Esse é o ponto principal para mim, sim, é o que eu encaro. Mas que vão para o âmbito de países, né? Eu acho que no futuro, muita gente fala que o Bitcoin vai ser uma moeda, que você vai ver o cara comprando cafezinho com o Bitcoin. Eu não vejo assim. Pode até ser que aconteça, mas eu acho que para comprar o cafezinho o real já está muito bom. Mas por que o Bitcoin pode ser muito bom? Vamos pegar o que a gente tinha até 1971, que era o lastro em ouro, né? O ouro, ele ganhou um concurso mundial para ser utilizado como moeda por várias culturas que inclusive não tinham contato entre si a princípio. Se você pega uma tabela periódica e você pensa, desses elementos, o que eu posso usar como moeda? Você fatalmente vai ser obrigado a cortar tudo aquilo que é gasoso em temperatura ambiente. Ninguém quer um dinheiro que seja, sabe, intangível, ainda mais para uma cultura primitiva, né? Então você corta oxigênio, nitrogênio, hidrogênio, até porque hidrogênio é explosivo, né? Combustível de foguete. Você vai tirando. Aí também tem que tirar aquilo que é líquido em temperatura ambiente, porque é mais difícil de armazenar. Então você tira, por exemplo, mercúrio, que inclusive é tóxico. Então vamos tirar também o que é ruim para o homem, porque não é legal carregar um dinheiro de urânio no bolso e perder os testículos, né? Ninguém quer isso. Então você vai tirando tudo. No final da tabela periódica, com essas restrições, você acaba chegando no grupo dos metais. Só que vários metais, o elemento em si, se você coloca no ar, ele é corroído. Se você molha, ele pode explodir. Então, você tirando todos os elementos e chegando naquele grupo que era escasso, mas não tão escasso a ponto de ninguém achar ou ser muito concentrado em certas regiões do globo, você chegava a um grupo muito restrito de metais. Praticamente 8. Prata, platina, paládio, ródio, irídio, ósmio, rutênio e ouro. Desses 8, o único dourado e que sobressai por essa coloração é o ouro. Com ponto de fusão baixo, a ponto de uma cultura primitiva poder fundir, deixar líquido, botar na forma de uma moeda e colocar o rosto soberano da época. Então, o ouro ele foi muito bom para o começo da moeda, foi muito bom durante grande parte da história evolutiva da economia, né, humana, mas chegou a um certo ponto que ele não era tão bom, porque as transações deixaram de ser locais para se transformar em transações globais. E aí, quando você tem comércio entre Estados Unidos e Japão, uma hora você tem que ter liquidação daquilo, que é ouro saindo de um local para o outro. Mas imagina transportar ouro de um país até outro, atravessando o mundo inteiro. É custo, é risco, você pode ter piratas, corsários querendo pegar aquele ouro, pode ter uma tempestade, o ouro parar no fundo do mar, pode ter um monte de coisa. Tem um evento muito conhecido da Primeira Guerra Mundial, onde um navio que saiu da Inglaterra em direção à América do Norte, chamado SS Laurentic, ele naufragou, que ele bateu numa mina submarina alemã. Foram 40 toneladas de ouro para debaixo do mar. Teve que fazer operação de resgate para pegar o ouro de volta. Olha o custo disso. Então, o ouro é muito bom para transações locais, mas para o mundo globalizado, que é o mundo que a gente tem hoje, o ouro ele é ruim. Porque embora, se você pensa do ponto de vista temporal, o ouro é ótimo, porque ele vai subindo de preço, ou porque o nosso dinheiro está caindo, né? Ele mantém o preço, uma reserva de valor. Então, com ouro, agora você consegue, com 1 grama de ouro, pagar por comida e estadia, e no passado também pagava a mesma coisa, comida e estadia. Só que ele é ruim do ponto de vista espacial, é muito custo. E é até difícil de você verificar se o ouro é verdadeiro. Se eu te dou uma barra de ouro agora, como é que você sabe se é verdade ou não? Você vai pensar, pô, é verdade que o Bruno tá me dando. Sim. Mas pode não ser, porque eu fui enganado por um cara que eu confiava também, eu não consigo ver. Então você tem custo até para verificar. Aí você pensa, como é que a gente resolve isso? Veio a era da moeda fiduciária, que é esse dinheiro de papel que a gente usa. Ele, para liquidar transações entre Estados Unidos e Japão, entre Brasil e Austrália, é ótimo. É só você riscar num livro e adicionar no outro. É uma questão contábil. Então, espacialmente, ele é muito bom. Só que temporalmente, é uma bosta. Porque se você pega o real, a gente estava conversando sobre isso, né? Quando eu era criança, eu ia lanchar no recreio da escola, eu levava R$2. Um pro suco, um pro salgado. Hoje em dia, quanto é que é o ticket médio de uma criança numa escola? R$20. R$20, cara. R$20. Por que aconteceu isso, né? A gente produz menos frango do que no passado, menos pão do que no passado? Não, a gente produz tudo muito mais. É porque a gente produziu muito mais dinheiro e aí, nessa relação um pelo outro, o dinheiro é tão mais abundante que o poder de compra dele cai. Outro dia eu fui no Carrefour, não é um mercado caríssimo. E lá tinha uma placa, meio que de promoção, assim, falando, olha, caixa de bombom, acho que era R$18. Só que a caixa de bombom era 250 gramas, e você vai olhar os ingredientes, é sabor chocolate hoje em dia. Lá atrás era R$5, 500 gramas com chocolate.
Então você vê que o dinheiro não vale mais nada. Então a moeda fiduciária, se o ouro era bom do ponto de vista temporal e ruim espacial, a moeda fiduciária é o contrário. É bom espacial, mas ruim no temporal. Aí você pensa no Bitcoin. Espacialmente, eu posso mandar agora, se eu tivesse esse recurso, 1 bilhão para um cara na Austrália e ele vai receber em no máximo 10 minutos e eu vou pagar $10 para fazer essa transação. Se eu mandasse 1 trilhão, no máximo 10 minutos, $10 para isso. Se eu mandar $10, no máximo 10 minutos, $10 para isso. Então, por isso que eu acho que para o cafezinho, sem usar uma solução de segunda camada, uma outra rede mais barata, não deve acontecer. Mas, do ponto de vista espacial, é muito bom. Comparado ao dólar, na tua opinião, em que momento isso pode mudar? Pode mudar se o dólar deixar de ser a âncora financeira. Mas enquanto ele é a âncora, acho que vai estar comparado ao dólar. Porque realmente eu vejo isso. Eu não olho para ele como uma moeda do dia a dia, mas como uma moeda para você fazer liquidações internacionais entre grandes players, como países. Como eu disse, do ponto de vista espacial ele é bom. E no ponto de vista temporal, se você volta lá para 2010, você tem a famosa transação das pizzas. Um programador chamado Laszlo Haniex, ele deu 10 mil bitcoins por 2 pizzas. 10 mil bitcoins. Hoje, 10 mil bitcoins conseguem comprar as pizzarias todas do Brasil. Ainda sobra troco para comprar mais coisa, entendeu? Porque é muito dinheiro. Então, veja como, temporalmente, ele subiu muito. Esse cara podia ter comprado 2 wraps aqui na boalha. Já pensou? 10 mil bitcoins para comprar 2 wraps? E pior que ele nem comprou do cara da pizzaria em si, porque o cara não aceitava. Ele falou, eu quero 2 pizzas e pagar em Bitcoin. Aí um outro cara falou, eu compro a pizza no meu cartão de crédito e mando pra você e você me paga em Bitcoin. Foi assim. E esse cara gastou 10 mil. Gastou os 10 mil Bitcoins. Que loucura. Foi. Agora, pra ele pagar 10 mil Bitcoins, ele devia ter bastante recurso. Muito mais do que isso. O pessoal pensa, nossa, que besta, né? Não, cara. Se ele tinha 10 mil pra gastar na pizza, ele tinha muito mais. A tese, a gente até fez com a galera da Mercado Bitcoin, não, da Foxbit. A gente fez e a gente aceita Bitcoin na boalha. Legal. Mas não é o que você acredita, então. Esse não é o futuro do Bitcoin. Esse não é o futuro dessa moeda. O que eu acredito, né, é que para algo ser moeda de fato, que se você pensa na moeda, ela tem 3 características, 3 funções. Uma moeda, ela é uma reserva de valor. E essa aqui a gente tem que botar com aspas, porque o real perdeu mais de 90% do seu poder de compra desde 94. E a gente está falando de um espaço de menos de 32 anos. Vai completar 32 agora em julho. Então, ele não é uma boa reserva de valor. Mas mesmo assim é visto como moeda. Uma moeda tem que ter a função de unidade de conta. Que é isso, você poder fazer os seus cálculos, falar, cara, a gente vai investir tanto, vai ter tanto de margem, vai lucrar tanto, disso eu vou pegar tanto para dividendo, isso aqui vai ser reinvestimento. Se essa moeda ela perde valor muito rápido, ela deixa de ser uma unidade de conta boa. Como, por exemplo, o Bolívar soberano ou o peso argentino, inclusive, que perdeu valor muito rápido, o pessoal começou a fazer conta em dólar lá. Só que mesmo assim, são 3 funções da moeda. Tem que ser meio de troca, unidade de conta e reserva de valor. Mesmo perdendo 2 funções, deixou de ser reserva de valor, porque perdeu muito valor. Deixou de ser unidade de conta, porque fazer conta com ela ficou esquizofrênico. Ainda era usada para trocas. Então, a função primordial de uma moeda, e se ela continuar com essa única função ainda é moeda, é ser um meio de troca. E o Bitcoin é pouquíssimo utilizado para trocas hoje. Por isso que eu não vejo o Bitcoin como uma moeda em si. Eu acho que pode vir a ser no futuro, mas a minha principal tese com o Bitcoin é que ele é uma reserva de valor. Pô, mas agora está caindo. Mas segura o Bitcoin durante pelo menos 3 anos e vê o que acontece. Até agora subiu muito. Conversa ali com o Yezer e com o Murilo Gun. E eu falei, né, cara, quem tiver paciência... Assim, é um jogo de paciência. Tem muito o que perder, você não... É um jogo de paciência. Não vai perder. Cara, eu tô pensando, né? Uma das coisas que eu me avalio como empreendedor, e aí quando eu olho para os outros empreendedores que eu conheço, não só no Brasil, mas acho que é uma característica de empreendedor de um modo geral, entendo até que o empreendedor do Vale do Silício, que trabalha com tecnologia, tem uma característica um pouquinho diferente, porque ali você tem muitos empreendedores que foram ali programadores, então... Mas o empreendedor ele tem uma característica de ousadia, de execução, vão para cima, tomada de decisão, muito forte, né? Quando eu olho para você, você foi um cara que fez uma carreira no Exército, enxergou uma oportunidade na internet, ganhou grana com isso, só que aí você virou empresário também. E aí quando você vira empresário de um business que tinha um potencial de crescimento, e aí, pelo que eu entendo, o teu principal sócio, Thiago, sim, e aí são vocês dois hoje os principais acionistas da companhia, eu imagino? Somos.
Como é que é para você um cara que tem o teu background, que tem a tua cultura, que tem a tua relevância em termos de busca por conhecimento, muitas vezes ter que tomar ali uma decisão talvez mais ousada e que aí, assim, se pensar muito, talvez não toma, né? Como é que você lida com essa decisão empresarial sendo quem você é? Bom, hoje no grupo, né, as decisões elas são muito mais colegiadas do que individuais, porque temos eu e Thiago, mas tem outros sócios muito relevantes no grupo também, mas são pessoas que não aparecem na rede social, eles ficam nos bastidores. Até porque, e você sabe disso, cara, é muito difícil você ser executivo ao mesmo tempo que você é influenciador, né? Para fazer os dois muito bem feito, esse cara tem que ser muito bom e ter que ter poucas outras obrigações. Tipo, você tem família, já começa a ficar cada vez mais complicado. Então, a gente entendeu, depois de um tempo apanhando, que a melhor função para Bruno e Thiago na empresa não é de executivo, não é ser o CEO da empresa, por exemplo, é continuar sendo influenciador, porque foi isso que fez a gente conseguir construir uma empresa que vale mais de 1 bilhão, porque a gente consegue trazer clientes com um custo mais baixo. Obrigado. A gente traz clientes com um custo mais baixo, né? E os nossos executivos não conseguem fazer a mesma coisa. Agora, eu seria o melhor CEO do Grupo Primo? Não, porque eu fui CEO, vamos colocar assim, de um negócio pequeno antes, que era o meu negócio sem ninguém. Tinha uma margem, né, altíssima, até porque era um negócio muito pouco profissional. Eu tinha 5 pessoas na equipe, cada um na sua casa, não tinha praticamente custo fixo além do pagamento desse pessoal. Então, tirando isso e imposto, todo o restante era margem, né? Era muito bom. Já no Grupo Primo, não, você começa a ter mais complexidade. Hoje, se a gente pega o pessoal, né, que trabalha com a gente CLT, são 300 pessoas. E aí você pega o grupo todo, você pega uns consultores da Portfel, planejadores da Grão, que é um pessoal que são empreendedores que se linkam ao grupo para ter a nossa estrutura, o nosso research, a parte de back-office toda, aí passa de 1.000 pessoas. Imagina a complexidade disso, né? Eu falo que... tá bem grande hoje. Eu falo que, entre tudo que eu já fiz na minha vida, o mais complexo, e acho difícil mudar de opinião, é a gestão das pessoas. O pessoal diz que física é difícil, né? Eu falo, cara, física pra mim é mais fácil do que pessoas, porque na física, você tá lá num lago, você pega uma pedra e joga, ela é mais densa que a água, ela afunda. Você pega um isopor e joga, ele é menos denso, ele boia. Agora, você pega uma pessoa e joga, você não sabe se ela vai afundar, vai boiar, ou se ela vai ficar feliz nadando, ou se vai sair de lá e te dar um tiro, porque ela é vingativa. Não dá pra saber, entendeu? Então, com pessoas é isso, né? Você tem lá o cara que você não sabe se ele quer virar sócio ou não, até ele começar a falar pra você. Aí ele fala, quero virar sócio. Mas quando ele vira, ele ficou frustrado, que ele achou que ia virar sócio de um tamanho maior do que ele era, né? E aí ele pensa, quero virar sócio. Mas quando ele vira sócio, ele pensa, agora acabou, me dei bem. Mas na verdade não, a cobrança é maior, porque você é sócio. Então é muito mais difícil lidar com pessoas. Então hoje lá no grupo, felizmente, a gente tem toda uma equipe de executivos. E aqui eu destaco o papel do nosso CEO, né, o Fernando Vasconcelos, que tocam essa parte do dia a dia das pessoas e também nos ajudam a tomar melhores decisões. Então já teve decisão no grupo que eu fui voto vencido, e no final a decisão foi acertada. Já teve decisão que eu fui voto vencido, e no final a decisão não foi acertada. Mas o que a gente entende é que as boas ideias, né, elas podem surgir, mas no final a decisão tem que ser colegiada. O Thiago, mesmo sendo mau acionista, já cansou de ser voto vencido também. E falou, não, beleza, a gente decidiu assim, é esse o caminho, a gente estabelece um certo nível de governança. E eu tendo a ser um cara mais conservador nas decisões. Eu até falo com o Thiago que de vez em quando eu sinto que falta um pouco daquela loucurinha do empreendedor, né? Cara, vamos fazer isso aqui e a conta vai fechar depois. Tem uns caras que fazem isso, né? Mas eu falo pra ele que várias vezes eu já vi caras fazendo isso e falei, pô, legal a loucura desse cara. E no final o cara dá errado. O cara quebra, o cara bate na parede. Daí eu falo, talvez seja melhor ser mais conservador mesmo, ser um pouco mais bunda na parede, para que a gente não passe por percalços. Eu sempre digo que eu não quero ter aquela história que vira filme do cara que ficou rico, ficou pobre, ficou rico, ficou pobre, e a história dele é notável por causa disso. Eu quero ter a história chata. E aí o Bruno ficou rico, e aí? E morreu rico, foi isso. Muito bom. Tem muita gente querendo ter essa história chata, pode ter certeza. Ô Brunão, aqui na Boali, a gente construiu essa ideia do BoaliCast para trazer pessoas com histórias únicas, porque eu acredito que, né, as pessoas são únicas, obviamente, e muito por transformação. Né? A gente vive muito transformação. Se olhar
o propósito da companhia é universalizar o acesso à alimentação saudável, transformar hábitos e fazer o bem por meio da comida. Legal. E a gente tem na nossa história, sejam os nossos franqueados, ou seja a galera que trabalha aqui dentro da companhia, tem muita história de transformação. Dentro das histórias, a maioria delas com foco em saúde. Hoje, de 0 a 10, quanto você tem cuidado da sua saúde? Olha, eu acho que vou botar 9, cara. Eu tô realmente numa pegada bem forte assim de saúde. Há não muito tempo, menos de 2 anos, a Malu leu aquele livro best-seller chamado Outlive, que fala sobre expandir a vida, né? Pois é, um livro muito bom. E aí, no Outlive, ela me contando sobre o livro, né? Que a gente sempre fica... Ela lê uns livros, eu leio outros, a gente troca essas ideias, né? Ela me falando sobre a importância do exercício, porque até então, não é que a gente falava que exercício não era importante, mas eu sempre pensei, pô, alimentação é muito mais importante, exercício é um acessório. E aí, como eu encarava como um acessório, eu fazia 1 hora de musculação 5 vezes na semana. E aí, quando ela leu o Outlive, ela me trouxe o dado e eu vi, cara, eu sou praticamente um sedentário, fazendo tão pouco exercício, me mexendo tão pouco assim. E ela chegou à mesma conclusão, a Malu treinava todo dia, mas era isso. Ela falou, preciso de um esporte pra mim. E eu comecei a pensar, preciso de um esporte pra mim também, por conta da influência do livro. Uau. E aí, pelo convite de amigos, mais especificamente o Luan, que ele aparece em rede social, mas quem é mais conhecido é a esposa dele, Isabela Matti. Ele falou, cara, vamos pro jiu-jitsu, talvez você vai gostar, né? Você tem um perfil de que gostar de área militar. Daí eu falei, pô, vamos lá então pra dar uma olhada. Eu tinha um pouco de medo que eu tive hernia de disco em 2019, pensei, pô, será que vai fazer bem pra minha coluna? E no meu caso fez super bem, cara. Aí hoje eu treino muito mais do que no passado, vou todo dia, treino 2 horas por dia de jiu-jitsu, depois tem musculação mais 2 vezes na semana, tô muito mais ativo. E aí eu voltei a ter o mesmo peso que eu tinha com, cara, 25 anos. Percentual de gordura baixo, ganhei mais massa muscular. E aí quando você treina muito bem, você pensa, pô, vou jogar o exercício que eu fiz fora comendo um monte de besteira? Eu vou comer melhor também, né? Então acaba que você muda as coisas na sua vida. Então hoje eu tô encarando... Qual que é a tua rotina de alimentação, meu irmão? Cara, eu acordo de manhã... Vou pro jiu-jitsu, eu acordo 5h20, vou treinar o treino das 6 e geralmente das 7 junto. Nisso eu vou só com um super coffee que eu tomo de manhã. E aí quando eu volto eu tomo meu café. Geralmente é a mesma coisa, eu posso comer a mesma coisa até o final da minha vida, cara. É São mesmo? 3 ovos fritos com gema mole. Boa. E aí ou um pão ou uma tapioca. Tá bom. E aí eu molho na gema mole, sabe? Maravilhoso. Eu falo que o melhor molho que existe pra mim é gema mole, cara, é muito bom. É muito bom, eu adoro também. Aí no almoço, geralmente alguma proteína, eu tô carne, lembrando frango, do Beto peixe. Alves. Você conhece o Beto ou não? Não conheço. Cara, o Beto é um influenciador digital focado em alimentação saudável. Legal. Em especial saladas. E hoje ele é nosso embaixador. A gente, enfim, tem uma parceria muito legal com ele. Ele tem só no Instagram, acho que uns 5,5 milhões de seguidores. Pô, gigantesco. É gigantesco. E aí pega TikTok e tal, enfim, é bem relevante. E aí, cara, a gente conversando sobre isso, eu perguntei pra ele, ele falou, cara, todos os dias eu como 3 ovos mexidos e uma banana. E aí eu falei, cara, uma banana, cara? Sim, eu como banana todo dia, porque pra mim também, por conta do endurance, super relevante, pelo menos umas 2 bananas por dia eu como. Mas eu falei, cara, com ovo? Mas que mais? Eu falei, não, cara, só isso. Ovo e banana. Inclusive, eu vou cortando a banana e comendo o ovo junto. Ah, achei que era aquela banana tipo da terra. Que não, bota... cara, uma banana. Normal. Banana, normal. Banana prata, não lembro agora, ele falou. Enfim, vai lá, banana, e aí fica lá, cara, banana e os 3 ovos mexidos. Cara, eu falei, aí ele virou e falou, prova. No dia seguinte do podcast que eu gravei com ele aqui, eu provei. Cara, adorei. Você percebeu hoje, né? Aqui, velho. Só que eu coloquei 100 gramas de cuscuz, porque eu gosto de cuscuz com ovo mexido, com a delícia. A minha funcionária, a Andrea, em casa, maravilhosa, o cuscuz dela, maravilhoso. E aí eu coloquei ali e coloquei a banana. Cara, ficou bom pra caramba. Então agora eu coloquei na minha rotina. Aí você tá falando dos ovos, cara, uma banana junto, puta, e ainda mais no pós-treino, vai te fazer bem e você vai. Mas de vez em curtir. quando tem banana também que a gente faz, mas é aquela banana, acho que é da terra, que bota na frigideira, né? Ah, sim. Com óleo de coco ali, fica muito bom também. Uma canelinha, putz, maravilhoso. Eu adoro também. E aí, esse é o café da manhã. Depois. O café, vou botar aqui 90% dos dias é o mesmo, cara. De vez em quando tem uma banana, ou sei lá, um pão de queijo, um bolo que a Ruth, que a nossa cozinheira, faz, alguma coisa assim. Mas no geral é esse meu café. No almoço, é alguma proteína.
carne, frango, peixe, alguma salada, que geralmente eu como antes, e um carboidrato para acompanhar. Batata doce, abóbora, batata baroa. Pelo que você fala, então você vai sempre preferir um carboidrato mais complexo. Geralmente sim. E aí o jantar é uma coisa muito parecida com o almoço. Talvez eu mude só a proteína para dar uma revezada, né? E durante o dia, entre jantar e almoço, eu como alguma coisinha, um lanche, uma barra de proteína, alguma coisa. E antes de dormir, às vezes eu como uma fruta, ou outras eu tomo um whey. E tô indo dormir cedo. Legal. Já até que a minha filha ela colaborou com isso. 9h30 eu tô na cama, cara. Legal. E acorda às 5. Na verdade eu tô acordando meia-noite, tô acordando 3 da manhã por causa da Maria Tereza. Mas pra acordar pra partir pro dia mesmo, 5h20. 5h20. Que bom. E você dorme bem? Durmo muito bem. Você traqueia o sono ou não? Não traqueio o meu sono. Mas vários amigos meus falaram que é interessante. Disso, não? Cara, eu... Talvez não, principalmente agora com a Maria Tereza. Agora vai ficar um lixo, né? Porque quando o pessoal começou a traquear, foi a época, assim, final da gravidez. Daí eu pensei, não vale a pena agora. Porque agora realmente vai estar tudo alterado, né, por conta dela. Mas eu acho incrível como o nosso corpo se adapta, né? Porque nos primeiros meses, assim, eu ficava muito mais quebrado do que agora. Muito mais. Agora é mais tranquilo. Até porque já peguei os macetes dela também. Ela acorda quase a mesma hora sempre. Por volta da meia-noite ela acorda, por volta das 3 ela acorda. Ela dorme super rápido. Então é mais tranquilo. E como tá a vida de pai? A melhor coisa do mundo, né, cara? Melhor coisa do mundo. É incrível. E eu lembro que quando eu conversava com amigos que já tinham filhos, eles falavam, prepara pro maior amor do mundo. Eu falava, mas como assim? Os caras não conseguiam exprimir em palavras, né? Simplesmente falavam essa sentença. E aí quando você pega assim no braço e começa a lidar com a criança, você vê que de fato é muito difícil passar para quem não tem filho o quão bom é. Né? Cara, eu não sei quem foi, que podcast, mas eu vi esses dias, tem um cara que questiona, acho que ele é um ator. Eu vi esse corte. É o Gregório do Vivier. Cara. E o outro eu não lembro o nome dele, mas o Gregório tem filhos, né? Isso. E aí ele fala um negócio espetacular, que ele fala assim, cara, ser pai, a paternidade, de uma forma geral, não é sobre você fazer na verdade, o que ela te faz feliz. É sobre o que você faz que faz ela feliz. E eu achei isso brilhante, cara. E é exatamente isso, né? Que tem um pouco a ver com aquele começo de conversa nosso de servir, Sim. Só que aí numa profundidade ainda muito maior. É a missão mais nobre que tem, né? Você está criando um ser humano, né? Pensa que de tudo que há no mundo, durante boa parte da vida, desse começo da vida, é você que vai apresentar para o seu filho. E a percepção dele sobre isso tem a ver com como você apresentou. Não, é incrível, cara. É incrível. Que bacana. Boa sorte pra você, pra Malu. Obrigado, Rodrigo. Que vocês tenham muita saúde lá. Acho que vale reforçar aqui minha admiração e dizer que, cara, parabéns pelo que vocês estão fazendo, pelo que vocês estão construindo lá. Você, Thiago, todo o Grupo Primo. E você é Malu, que, cara, puta casal de energia boa. Me receberam muito bem quando eu fui lá, inclusive. Aliás, já faz o quê? Uns 2 anos que eu fui... Foi por aí, eu acho. Fui lá, já tá na hora de a gente voltar lá. Não, vamos marcar. E eu vou convidar a Malu, viu, pra vir aqui. Porque com certeza, depois do que você falou, o papo com ela, sem dúvida, vai ser excepcional. Brunão, obrigado, cara. Que agradeço, Rodrigo. Foi um prazer estar aqui contigo, com o pessoal da Boalha. Espero ter agregado pra quem assistir aí. Sem dúvida, cara. Foi muito legal. Deixa uma mensagem final aí pra quem assistiu e acompanhou o podcast. Bom, vou deixar 2 mensagens, uma voltada para investimento e outra para a parte mais de negócios, né? De investimento é o que eu sempre falo, cara. Sabe aquela pessoa que não tirou carteira aos 18 e aí tira, sei lá, com 30 e pensa, caramba, era para ter tirado aos 18? Investir é igual. Eu nunca conheci uma pessoa que, por mais nova que fosse, não pensou que era para ter começado antes a investir. E tem muita gente que não investe que pensa, mas, a vida é uma só, vai que eu morro amanhã. Eu sempre falo, então faz um seguro de vida, né? A pessoa, mas não vou morrer. Então, tem que equilibrar um pouco as coisas. Então, o que eu diria, não é para abrir mão de viver a sua vida, mas encare que parte da renda que você tem, ela não é sua. Ela, na verdade, é do seu eu do futuro. E esse cara depende muito de você, porque ele não vai poder depender da Previdência Social. A nossa Previdência, ela é insustentável. Se a gente pega a criação do INSS,
que seria o embrião disso, foi uma lei chamada Eloy Chaves, década de 20. Naquela época, isso está no site do Senado ou da Câmara, tem lá a estatística, mas você tinha 14 jovens para cada pessoa que iria se aposentar. Hoje nós temos 4. Só que desses 4 formalizados são apenas 2. E com tendência a ter cada vez menos, porque o meu pai com a minha idade tinha 3 filhos, eu tenho só a Maria Tereza. Talvez eu venha ter 3, mas eu vou virar exceção, porque hoje em dia o pessoal tem menos filhos, né? Então, como é que vai ser lá na frente, quando tiver 1 para 1? A conta não vai fechar. Então, o que vai acontecer é a inflação. Vão criar muito dinheiro e te dar um dinheiro que vale cada vez menos. Então, como um gesto de amor próprio, você deveria investir para que você tenha um futuro mais confortável. E uma das boas formas de você conseguir dinheiro para investir é através do aumento da renda. E aí vem a questão do empreendedorismo, né? Realmente busque formas de ganhar mais. Tem muita gente que fala, pô, dinheiro não traz felicidade. O Machado de Assis tem uma frase que eu acho maravilhosa. Ele diz que dinheiro não traz felicidade para quem não sabe usar. Então, se você é feliz tendo alguma coisa de dinheiro, se você tiver mais, provavelmente você vai conseguir amplificar essa felicidade, porque dinheiro é moeda de troca. Você consegue trocar por um melhor plano de saúde, por uma escola melhor para seus filhos, por um lazer de melhor qualidade, por uma moradia mais próxima do seu trabalho, para pegar menos tempo de trânsito. Então, seja ativo nisso, em buscar formas de remunerar melhor o seu tempo. Uma delas, como eu fiz lá atrás, pode ser empreender pela internet, outra pode ser através de uma rede de franquias. Mas pesquise, porque cada pessoa tem um perfil, não tem uma resposta única, mas ao pesquisar, talvez uma resposta boa surja para você. Excelente. Bruno Perini, obrigado, Brunão. Que agradeço. E esse foi o Boalicast, e eu te vejo na próxima edição. Provavelmente uma delas aí, ó, com a Malu, hein? Valeu, abraço, tchau.